Você pode contar pra gente o que aconteceu naquele dia? Então, vamos lá. Eu sou professora de dança, coreógrafa e eu sou autônoma, então eu trabalho pelo Rio todo. Tem um site de professores, a pessoa vai lá, pede aula como se fosse um Uber da dança. E eu vou até a pessoa. E tem muito gringo, né? Muito estrangeiro. E a maioria mora na Zona Sul. Eu moro na Zona Norte. E eu moro num lugar que não tem metrô. Então, todo dia é uma correria. Eu pego um ônibus até a cidade. Na cidade, eu pego o metrô para chegar nesses bairros. Aqui no Rio só tem duas linhas. Verde e laranja. Alguns falam vermelho. E elas têm um puxadinho para alguns outros bairros mais distantes. Por que eu estou falando isso? Quando chega em Botafogo, é a última linha da Zona Sul, da gente que vem daqui de onde eu moro. E de lá você troca para acessar bairros mais longe da Zona Oeste, como Barra, que é um bairro do pessoal mais emergente, com dinheiro de hoje em dia. Sim. Só que, o que acontece com isso? Você tem uma linha para a Zona Sul e essa outra linha que também é para a Zona Sul, com essa troca ali, que alguns chamam de baldeação. Só que você pode estar na linha que é direta e nessa outra que eu pego. Cada vez eu pego uma, dependendo de que bairro eu estou indo. Quando chegou ali em Botafogo, eu achei que estava nessa linha direta, que não precisaria descer em Botafogo e pegar outro. Eu vi que estava meio vazio, gosto de gravar toda hora, você vê meu Instagram, porque algumas pessoas comentaram: ah, ela estava gravando bem na hora. Não, toda hora eu gravo, eu adoro. Ponho câmera, gravo. Aí estava mostrando a trança, ia fazer um penteado, porque aproveitei que estava vazio, não tem vergonha. Sim. E aí eu achei, caraca, tá muito vazio. Eu fui brinquei, né? Eu gosto de filme de terror, dessas coisas desde nova, sempre gostei de negócio de Alien, de Sete Além, todas essas coisas. É curioso porque parece uma outra pessoa. Eu tô aqui, ó, de princesa, porque eu vou dar minha aula lá de dança de um jeito. Mas eu tenho esse outro lado também. Eu dou Não, aula de dança de salão, bolero, aí samba no pé, não sei o que lá. Mas eu adoro coisas de terror, adoro rock, é outra pessoa ai, também. que incrível. Aí é curioso porque cada pessoa vê aquele pedaço. Se a pessoa só viu um tipo de rios meus, ué, o que tem a ver? Mas é porque eu sou várias. A gente pode ser várias, né? Com certeza. Eu comecei a gravar e a brincar, tava com a trança nova, botei o lenço e tal. Aí eu olhei assim, aí brinquei. Caraca, tá muito vazio, parece filme de terror. Eu lembrei de um filme que eu vi há muitos anos chamado Plataforma do Medo. É um filme bizarro. Aí eu brinquei. Só que a coisa mais louca é que a minha família sempre teve medo de metrô. Assim, todo mundo lá em casa, tinha uns negócios assim, pessoal meio com estoquezinho, metrô, elevador. Eu cresci com esses medos, né, que na tua família você acaba adquirindo, e depois, com a vida, eu fui tendo que tirar, porque, né, você tem que trabalhar, tem que fazer suas coisas. E fui perdendo o medo porque tinha que ir. Eu andava indo só de ônibus. Por que eu estou falando isso? Tudo vai culminar, né, em você ter que passar por aquilo. O que acontece aqui no Rio? Um cartão que você pega um ônibus e a segunda passagem é gratuita. Então eu fazia isso, Zona Norte, Zona Sul, pegava dois. Só que o prefeito acabou com esse cartão. Nossa. Ele fez um novo que não tinha passagem dupla, assim, sabe? Então eu tive que, querendo ou não, pegar o metrô. Eu descia no centro da cidade, pegava esse metrô. Então tudo culminou para isso. Na mesma semana não, na outra semana, dia 7, era em julho, né? Era um dia, não sei se vocês entendem de religião de matriz africana, mas era um dia dedicado a certas entidades, que são entidades ditas que protegem as pessoas da rua, malandragem e tudo mais. Ah, 7 do você 7, faz é uma coisa bem esquerda. cabalista. Sim. Por que eu tô falando isso? Eu tava no metrô, na Cidade Nova, e vi um cara todo vestido de malandro, de branco, com um chapéu, com um negócio, um monte de coisa. E aí eu quis filmar rapidinho, mas não conseguia abrir o celular, porque eu falei, eu filmo tudo. Aí quis filmar. Aí quando eu abri, ele estava só saindo. Só que deu para ver o pezinho dele saindo. Eu lembrei disso porque uma das pessoas que viu o vídeo falou: ah, é algum guardião seu. Aí eu lembrei, caraca, na quarta passada, caiu o negócio. Sim. Na quarta passada, eu vi um seu Zé, que chama, né? Malandro, cada religião, uma coisa, aqui no metrô, e eu filmei só o finalzinho, ele saindo do metrô e tal. O que acontece? Esse dia eu tô lá mexendo no cabelo, vi vazia e brinquei, nossa, parece um filme de terror e tal. Só que de repente eu ouvi o cara falar ou não, porque eu vi que tinha um cara Então, sentado. dá pra Era um ouvir cara. dele, do homem. Na sua gravação dá pra ouvir a voz do homem. Gente, só tem eu? Será que não acabou? Um filme de terror? Será que eu fiquei aqui?
Entendeu? O que eu tinha visto? Rapidinho, porque eu estava concentrada em mim, vendo o vídeo e tal. Claro. O cara estava sentado assim, meio despojado, todo vestido de preto. Sim. Parecia que era uma pessoa branca, não tenho certeza, mas eu acho que eu vi um cabelo jogadinho liso e ele deitado. Uma pessoa Aí eu de falei, fato. Uma pessoa de fato. de fato, assim, entendeu? Tipo, um cara indo pra Zona Sul lá sentado, relaxado. E tava cheio o metrô, e de repente tava vazio, mas tava vazio, não sem ninguém. Vazio o quê? Tipo, sei lá, devia ter 4 pessoas, 5, e de repente só tinha eu e ele, e de repente, quando eu olhei, não tinha ele. Nossa, ele falou com você, ele te respondeu, e quando você foi gravar, ele desapareceu. Sim, porque quando ele me respondeu e eu fui virar, eu ia brincar com isso, né, de alguém me responder, e também eu senti alguma coisa estranha. Eu falei, cara, não tava tão vazio assim, quando você sente que de repente tô sozinha aqui. Aí eu olhei, ele não tava. Aí eu olhei. Aí você vê, eu gosto muito, eu trabalho com essa coisa de corpo, movimento, então eu estudo muito sobre linguagem corporal. Às vezes a pessoa vendo um vídeo, não me conhece, ela vai ter a impressão que ela quiser, mas eu me conheço. Então toda vez que eu vejo o olhar que eu fiz, eu sei, sabe, que aquele olhar é de, cara, que susto, que medo, o que está acontecendo? Eu percebi, eu sou atriz também, eu podia estar atuando, mas eu vejo, toda vez que eu até assisto pouco, sabe, me dá aquela agonia, eu fico, gente, eu tava em pânico, as pessoas acham que eu fiquei calma, mas é porque eu não sabia o que Não tinha fazer. caído, tipo, eu tava, tipo, analisando, assim, caraca, Tentando entender, tentando né? entender. Que isso? Sabe quando tu tem um pesadelo e tu ainda acha que tá no pesadelo? Quando tu acorda de manhã, parecia aquilo. Aí eu falei assim, caraca, que viagem. Em 1 segundo, 3, eu pensei, tô dormindo, sei que lá, o que tá acontecendo? Aí vi sem ninguém. Aí algumas pessoas também falaram, e aí ela ficou gravando. Cara, eu olhei pro celular, tinha 4% de bateria. Naqueles 5 segundos, passou. Minha família, toda a história, porra, minha família sempre teve medo de metrô, pronto, vou morrer no metrô, ninguém sabe que eu tô aqui. Eu moro sozinha, todo mundo, não invadam minha casa. Minha família no Nordeste, eu sou solteira, minhas melhores amigas não moram no Rio, então as pessoas que eu conheço são pessoas pontuais, meus alunos e gente de evento. Uhum. Então, assim, ninguém me procuraria logo, ninguém tinha ideia de onde eu estava indo. Sim. Eu estava indo na casa de um aluno texano que mora em Ipanema, que não tem a mínima ideia. Veio para o Brasil, estava fazendo aula comigo e depois ia voltar. Não é meu amigo. Ninguém sabia, de Nossa, verdade. sério. Naquele 1 segundo passou isso. Eu falei, porra, se eu morrer, ninguém nem vai saber, nem vai procurar. É. Em 1 segundo. Até porque você desapareceu. Não vão saber nem como você desapareceu. Não vão saber, porque, assim, tem outras coisas que na hora eu não pensei, depois as pessoas comentando, sobre, e se fosse um homem mesmo, as mulheres, né? A gente sabe do medo, feminicídio e tudo mais. Depois eu fiquei pensando, se realmente eu fico lá, e sei lá, tem homens mal intencionados que acham uma mulher ali, ninguém ia saber, porque podia ser só sobrenatural, mas podia acontecer isso, se eu sou achada lá. Nesse 1 segundo eu fiquei pensando nisso, falei, eu vou desligar então o celular, porque só 4%, até eu saber o que eu vou fazer. Comecei a andar pelo metrô, né? E ele era um vagão que é o segundo. O segundo vagão é um que é menor, o espaço dele, porque os bancos são só laterais. Você pode ver no vídeo. O outro vagão tem aqueles bancos de 2, assim, tem vários bancos. Esse é o que tem mais aquele que é corridinho assim na ponta. Aí eu andei, fui em todos os vagões, caraca, cara, eu tô sozinha, o que eu vou fazer? Aí pensando isso, e se acabar o ar? Tu já pensa nas duas coisas. Tu vai para os filmes de terror, né? E se acabar o ar? E apagar a luz? Eu vou ficar aqui, tô debaixo da terra. Aí andando, eu fui, e isso tudo parecia que era 1 hora passando ao mesmo tempo. Eu falei, cara, vou tocar o negócio de emergência. Eu ia em cada vagãozinho tem um botãozinho vermelho, só que tem um negócio de acrílico. Como é que eu ia quebrar aquilo? Eu com uma mochilinha com uma mochilinha com uma garrafa d'água. Aí eu falei, cara, como é que eu vou quebrar? Aí eu fiquei tentando apertar, não sei o que lá, eu falei, não sei. Aí fui andando, falando, em um vagão eu achei um que tava sem o acrílico. Só que apertei, não tocou e não acendeu. Eu fiquei apertando. E aí eu andando, eu só andava, porque uma coisa que acontece comigo, o pessoal não ficou nervosa. Eu, quando fico nervosa, até quando eu tenho crise de ansiedade, uma coisa que eu faço é ficar andando. Muita gente acontece isso, né? Tem aquela coisa do... que até a ciência fala, né? Você, quando tem um susto, é paralisia ou fuga.
Então, eu meio que, cara, eu fiquei andando e falando, cara, o que vai acontecer? E tava meio que, sei lá, no estacionamento, que era tudo preto do lado, a Nossa, janela. que A horror. janela, assim, Não então dava não pra era uma ver nada, estação que eu vi. Michele. Hã? Não dava pra ver nada, Michele, ali. Nada! Não Não. era tipo uma estação que você tá vendo, plataforma, não tinha luz. Era tudo escuro, não era um ônibus que tu tá vendo a paisagem, você ficou preso uma hora. O que eu quero dizer? Não parecia que ia melhorar em hora nenhuma. Era tipo, acabou, já sabe? Ninguém mandou, sei lá, você começa a se culpar porque eu peguei o celular, será que é não sei o quê? E aí comecei a pensar nessas histórias. Cara, eu acho que eu estou numa realidade paralela, porque não é possível que isso esteja acontecendo. Sabe quando a coisa que eu falei do pesadelo? Falei, não é possível, como é que eu posso estar sozinha? Eu tenho mais de 40, não parece. Não parece. Mas o que eu quero dizer? Há mais de 40 anos, sei lá, eu ando de metrô, isso nunca aconteceu. Então é muito estranho. Nunca tive sozinha num vagão, com tudo escuro em volta, sabe? É uma coisa muito. Tem várias coisas bizarras que a gente passa, mas que já ouve, ou você já ouviu alguém falar. E que você já passou e se deu bem. Ah, beleza. Até coisas sérias, sei lá, um assalto, não sei o que lá, foi horrível, mas você já passou todo dia cotidiano. Para mim não era cotidiano estar num lugar debaixo da terra, tudo escuro. Parecia a realização daquele pesadelo da minha família. O metrô Sabe? tava Caraca, é debaixo da terra. Não, o metrô tava parado. Tava Tinha parado. 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 O problema foi esse, ó. O que acontece? Estou lá gravando, eu não sei se dá para ver. Ele estava assim, ele parou na estação, eu comecei a gravar. Ele começou a andar e eu fiquei de boa ainda gravando, mas aí ele parou nesse lugar. Nossa. E que o que eu entendi é que ele parou no estacionamento do metrô, Sim. né? Só que isso não fazia muito sentido. Quando eu comecei a tocar, ninguém atendeu, eu comecei a falar alto, bater na hora que eu desliguei o celular. O pessoal ficou calma. Pô, mas naquela hora eu desliguei, mas eu comecei a bater no ferro, né? Tipo, alguém, né, na porta. Gritar. Ninguém, gritar, ninguém. Aí daqui a pouco eu ouvi um barulho. Isso tudo. Pô, eu vejo as pessoas falarem, acontece um susto, ela vai estar gravando. Se eu tivesse gravado essa parte, aí sim ia ser 10 milhões, porque foi tudo muito cinematográfico. Nossa. A hora que a voz, sabe, falou do nada. Eu tava assim, batendo em pânico. Aí, de repente, a voz falou assim: tem algum usuário na composição? Eu nunca esqueci, porque ninguém chama de composição. Imagina o susto, entendeu? Se tivesse gravando. Eu tomei um susto, algum usuário na composição. Aí eu comecei a pular, quando eu lembro. Isso sim é viralizável. Eu comecei a pular. Eu tô aqui. Comecei a pular. Eu tenho 1,5 m, eu sou muito pequena. Eu ficava pulando assim no meio. Nossa. Aí a voz acabou. Eu continuei em silêncio, sozinha. Eu falei, meu Deus, o quê? Será que foi minha voz? Será que eu tô tendo alucinação? Aí eu lembrei dessa coisa do Sete Além, né? Eu falei, cara, mas toda vez que eu ouvi era negócio de ônibus. Sim. E tinha uma pessoa estranha. Eu acho que ninguém foi a Sete Além de metrô, sabe? Aí ficou silêncio de novo. E só eu. O cara falou e sumiu. Então, sei lá, podia ser alucinação, podia estar nervosa, podia já estar em pânico. Podia ainda estar nesse pesadelo maluco que não acordava nunca. Aí passou um pouquinho, abriu a porta da cabine do cara, assim, como chama? Maquinista, técnico, motorista. Aí abriu, aí veio um cara. Cara, eu tava tão em pânico. Eu só repetia pra ele: moça, eu tô viva, moça, eu tô viva. Eu acho que eu não estaria diferente também. Eu assim, moça, eu tô viva, moça, eu tô viva. Aí o pior, porque eu falei assim: moço, eu vou morrer, moço, eu vou morrer. Aí ele falou assim, eu até escrevi: vai morrer se não ouvir o que eu disser. Cara, aquilo ali. Aí pior. Obrigada, moço, tu me acalmou. Muito obrigada. Aí eu assim, e eu não parava de falar isso, eu repetia a mesma frase. Aí ele falou assim: você tem que me ouvir. Aí eu falei assim, moço, mas estava todo mundo aqui, não sei o que, e o cara. Aí ele foi e falou assim: não foi a primeira vez que isso aconteceu hoje. Oxi. Só que, como eu falei, eu estava em pânico, podia não transparecer, sei lá, fisicamente. Eu não sei o que as pessoas acham que é pânico, só choro é pânico, sabe? Não, eu estava em pânico. Então eu não conseguia nem formular, perguntar para ele, como assim? A primeira vez, hoje o quê? Tinha alguém estranho? Alguém também ficou preso? Eu não conseguia falar nada. Aí ele foi e falou assim, fica calma, que é uma coisa que ninguém fica calmo. Quando você está nervoso, alguém fala, fica calma.
Quando ele falou ficar calmo, ele falou assim: você vai encostar aqui na cabine e eu vou voltar para Botafogo. Aí, quando voltar para Botafogo, as pessoas vão achar que é o vagão para Pavuna. Pavuna, quem é do Rio ou não, é um bairro bem distante. Então, antes de chegar lá, passa todo trabalhador que tá louco para ir para casa, porque era quase 5 horas da tarde. Então, entra, caraca, quero sentar. Tipo, né? Trabalhou o dia inteiro e vai para longe. Aí ele falou: você encosta aqui, porque o pessoal vai entrar, vai achar que é esse vagão, ninguém imagina que tem alguém aqui, que vai estar vazio, vão te atropelar e pisar em você. Olha que legal. Aí eu, assim, só balançava a cabeça em pânico. Aí fui, encostei, né, lá na cabine e chegou. Só que, antes disso, eu liguei de novo, aí minha cara ali, cara, quando você conhece, cara, eu vi eu criança, você vê no finalzinho do vídeo, com cara de triste criança. Eu falei, eu sou mulher de mais diferença. Mas eu tava com o olhinho assim, sabe? Ah, o moço chegou com essa cabeça, sabe? Eu olho assim, meu Deus, eu criancinha. Fiquei presa no metrô. Sem ninguém. Tá bom, obrigada. Eu comecei a gravar para ter algum registro, liguei de novo o celular, aí falei, fiquei presa, alguma coisa, não lembro agora. Aí ele falou assim, tem mais alguém aí? E não Ficou mais alguém aí? Aí eu pensei, além do cara talvez tenha visto pelas câmeras, ele abriu a cabine e viu. Isso também me deixou chocada depois. Por que ele está perguntando se tinha mais alguém ali, se ele abriu e via, só tinha eu? E eu estou falando, não é o metrô que tem portinha entre os vagões. É o metrô que é direto, então ele viu que só tinha eu. De quem que ele estava perguntando? Ai, vai saber. Tem mais alguém aí? Não, aí eu falo não com essa cabeça e desliguei, porque aí acordei. E aí foi tão louco que eu saí e tinha aqui no aluno, aula paga, trabalhador brasileiro. Quando eu voltei para o vagão, eu voltei para a estação, esse vagão estava voltando, né, para a Zona Norte, eu estava indo para a Zona Sul. Era só Botafogo, aí tem umas estações Copacabana e acho que era a primeira de Ipanema. Só que eu me perdi de novo, porque eu tava... Nossa, que dia que Mas me perdi dessa vez, não fiquei presa no além, ou sei lá onde. Só que eu passei da estação. Eu tava assim, eu tava catatônica, eu passei da estação e tal. Aí quando eu desci, eu falei, não acredito, ainda vou ter que andar, já tô atrasado, passei pânico. É Aí verdade. subi, aí tive que voltar. Cara, foi muito bizarro. E Nossa, chegar lá no meu aluno texano, meu inglês não é fluente, e contar toda essa história para ele. cara. Porque eu meio que passei pelo metrô, pelo WhatsApp. Fiquei presa no metrô, não sei o que lá. Só que eu desci, aí depois eu mandei, vou atrasar um pouquinho. Aí eu mandei, tu vê como a gente é ferrado do capitalismo. Eu tava em pânico, eu tava semi-morta, mas tava preocupada de chegar atrasada, e o aluno já tinha pago. Aí eu falei para ele, vou atrasar um pouquinho. Só que eu já tinha saído mais cedo, a gente sabe como é. E aí ele falou, tudo bem. Aí daqui a pouco eu falei, eu vou atrasar mais um pouquinho, porque eu desci na estação errada. E o pior, ele falou assim, tudo bem, eu vou cochilar. Texano do nada, era 10 minutos, vou cochilar. Só que a aula era 5, eu cheguei 5:02. É tudo tão bizarro, porque eu fiquei presa 4 horas, e aí eu fiquei 1000 horas presa, eu me atrasei e cheguei 2 minutos atrasada. Estranho. Você acredita que teve um tipo de lapso no tempo? Totalmente. O tempo, ele passou diferente, Michele? Sim. E isso daí de chegar, e outra, né? Tem até conversa mesmo no WhatsApp, eu mandando para ele falando que cochilou, ele dormiu quando eu cheguei lá, ele não atendeu. Aí ele estava no Airbnb, aí a senhora que cuida, que abriu para mim, não sei o que ele estava dormindo. Ele estava dormindo, olha o tempo que passou. Só que, na verdade, eu cheguei 5:02, eu atrasei 2 minutos, a aula era 5 horas. Nossa, não teria como isso acontecer. Racionalmente, isso não é possível. Não, e aí tem essa mensagem e a outra que eu mandei, que eu tinha uma aula mais à noite na quadra de samba do Salgueiro. Então, assim, provas. Essa outra mensagem que eu mandei do grupo. Meninas, fiquei presa no metrô, mandei uma foto no metrô, ouvi, sei que lá, então eu não vou conseguir dar aula, porque todas as minhas aulas vão ficar para mais tarde, vai atrasar tudo. E no final não teve esse atraso. É muito típico de pessoas que realmente ficaram em outra dimensão. Sim. O tempo. Ele passou de uma forma diferente. Sim. Que doideira, Michele. Entendeu? Foram 2 atrasos. O atraso lá, o atraso que eu fui na estação, eu cheguei só 2 minutos atrasada. Não faz nenhum sentido.
Que Foi doideira. estranho, muito estranho o que aconteceu. Entendeu? Eu não sei. Foi isso. Michele do Caraca, céu. que loucura. Muito obrigado, né, por ter relatado pra gente essa coisa tão realmente atípica que você passou. Dá pra ver que não é normal, porque já tinha lá uma pessoa que não estava ali fisicamente, vai saber quem era. Talvez, eu acredito que talvez no princípio você até não tenha percebido tanto que as pessoas haviam saído, ou que talvez. Até porque não teve nenhum aviso que o trem estava sendo recolhido, né? Que o metrô estava sendo recolhido. Ó, bom tu falar isso. Aí eu tive que voltar ao trauma. Uhum. Agora, toda vez que eu tô lá, eu vejo. Primeiro, eles falam um aviso, esse vagão não vai continuar, não sei o quê, desçam nessa estação, e ficam os funcionários com uma luzinha, uma espada do Star Wars, assim, vendo que não tem ninguém para todo mundo sair. Eu falei, gente, e aquele dia? Ninguém fez isso? Sabe por Não que teve aviso. eu falo isso? Você tava de fone, eu nem tenho fone, então. Eu falo isso até eu sei porque aqui no metrô de São Paulo é assim. Tem um aviso sonoro. E quando recolhe, eles recolhem para um lugar que você vê que é uma garagem, você consegue ver o entorno. Então é muito estranho que isso aconteceu. Eu acho que você não percebeu muito porque, de certa forma, você percebia a presença do homem ali com você. Então você achou que estava tudo normal, que tinha mais alguém ali. Você não estava com você. Então é um combinado de coisas muito sinistras que já aconteceu nesse dia. Muito. Não, e falando com vocês, eu lembrei dessa parte da coisa do horário. Do menino lá, tô cochilando e eu chegar 2 minutos só atrasada. Que experiência estranha, Michele. Pega mais o metrô. Pega só o ônibus. Mas vai... Não, nem me fale. Eu comecei a pensar isso. Falei, cara, e agora? E o metrô, e o prefeito com esse negócio de cartão já é uma porcaria, porque já é ou já era, porque agora eu tenho que pagar 2 passagens. Entendeu? Aí tu fica entre vou, não vou, o que eu vou fazer? Tem que enfrentar isso mesmo, sabe? Não. E outra, hoje eu tô tranquila, mas como eu falei, na minha família tinha muitos traumas, então eu cresci com um monte de medos. Eu era criança da época do caso Roosevelt, que passava no Fantástico, eu cresci vendo aqueles aliens ensinando não sei o quê. Eu morria de pânico de tudo, de dormir, do ET me sequestrar, e adorava assistir, nunca parei. Todo dia eu vou dormir relaxando com caso criminal, então é aquilo psicológico. Eu não vejo jornal porque eu não gosto de ver coisa violenta e durmo todo dia ouvindo caso criminal real. Eu sou assim também. Mas aí, entendeu? Tipo, eu tive tudo isso e eu tô pegando metrô todo dia. Que coisa, muito estranho. Mas muito obrigado pelo seu relato. Obrigado. Obrigada a vocês. E cuidado! Mas acho que eu já estava sem fone há um tempo e não tive nenhuma vontade de ter fone de novo, porque eu sem fone não... fui sequestrada. Imagina se eu tivesse sem prestar atenção. É estranho, né? Como se alguma coisa não te deixasse ver claramente as coisas do entorno ali. Exatamente. É muito estranho. Tá bom, Michele, muito obrigada. Obrigada, gente. Bom trabalho. Sucesso para vocês. Obrigada. Tchau. Tchau.